sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com vocês. Vocês já pararam para refletir que a literatura também é arte? É a arte das palavras. A arte das palavras que traduzem pensamentos e nos conduzem à imaginação. Não é lindo? Como toda e qualquer arte, também oferece prêmios aos escritores e escritoras que se destacaram com suas obras de artes. Os livros. O título do vídeo pode parecer redundante, mas faz todo sentido se pensarmos que o nome de um prêmio, o nome de uma premiação, também é uma homenagem permanente a algum escritor ou escritora de importância, de relevo. Um prêmio de um escritor para escritor, de regra, é atribuído todos os anos a autores contemporâneos, independentemente da sua cultura ou origem. Mas as obras tocam em assuntos infinitos que abraçam todos os leitores. Se eu lhes perguntar qual o prêmio internacional mais importante da literatura, certamente vocês, todos vocês, responderão que é o Prêmio Nobel da Literatura. Mas quais são os outros prêmios internacionais também altamente conceituados que premiam todos os escritores e escritoras da literatura? E é o que nós vamos ver agora, neste exato momento. Mas antes, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos, seus filhos, seus familiares e também acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Sobreviventes, o critério que eu adotei para definir quais os prêmios que vou abordar aqui é escolher aqueles mais importantes dentro da literatura. Desses 6, 3 são concernentes à língua portuguesa, ou seja, a língua portuguesa concede esses prêmios a escritores e escritoras. Então vamos começar. O primeiro prêmio que vamos falar agora é o prêmio Franz Kafka. Uma homenagem justa, muito justa, justíssima ao maior escritor tcheco, Franz Kafka. Essa é uma premiação que se tornou a primeira internacional da República Tcheca, atribuído anualmente desde 2001 a autores contemporâneos, independentemente da sua cultura, origem ou idioma. O prêmio é uma parceria entre a Franz Kafka Society e a Municipalidade de Praga, capital da República Tcheca, que também organiza o evento. A entrega da estatueta ocorre no final de outubro, no centro histórico da cidade. Todos os candidatos são analisados, têm suas obras analisadas por um júri plurinacional de renome da literatura e da ciência. Os vencedores levam para casa uma estatueta em miniatura da estátua de bronze criada pelo escultor tcheco Jaroslav Hona em 2003 e inaugurada durante as comemorações em homenagem ao 120º aniversário do escritor mais importante da República Tcheca. Para vencer o prêmio Franz Kafka, é necessário que a obra seja de enorme valor cultural, contribuindo para um mundo onde a diferença se une ao respeito. Assim, é possível dizer que entre os principais critérios estão a valorização do ser humano, a tolerância religiosa e a capacidade de dar um testemunho sobre os nossos dias atuais.
O importante é que todas as obras participantes têm de ter sido publicadas em tcheco, originalmente ou traduzidas. Com a estatueta, o vencedor recebe um diploma e um cheque de 10 mil euros. Uma curiosidade é que no âmbito internacional, os prêmios Franz Kafka começaram a se tornar importantes na altura em que profetizaram os escritores que seriam os futuros vencedores dos prêmios Nobel da Literatura. Isso aconteceu em 2004 com a escritora austríaca Elfriede Jelinek e em 2005 com o dramaturgo inglês Harold Pinter. A maior piada em relação a essa profecia veio em 2013, quando o jornal Los Angeles Tribune publicou um artigo com o título Amos Oz vence prêmio Kafka. Será então o próximo Nobel? O vencedor da estreia em 2001 foi o escritor norte-americano Philip Roth. E a lista inclui também nomes de várias nacionalidades, da Irlanda à China, e o Japão também tem seus representantes. Até hoje, apenas 4 tchecos venceram, entre eles o primeiro e ex-presidente do país na era pós-comunismo da República Tcheca, Václav Havel, que venceu em 2010. O prêmio, como já dissemos, homenageia o escritor Franz Kafka, um dos escritores mais influentes de sempre desde o seu tempo. Sua obra se caracteriza por eternizar também uma forte carga psicológica que nos leva a refletir sobre questões atemporais relativas à natureza humana. A obra A Metamorfose, que já trabalhei em algumas escolas e já tem até um vídeo aqui no canal que fala sobre ela, e O Processo, são 2 de seus livros mais conhecidos. A influência do autor na literatura universal é tão marcante que é visível até hoje no registro de outros grandes mestres da literatura, conferindo uma nomenclatura própria para o estilo kafkiano, de tão impressionante e marcante que é o escritor Franz Kafka. E esse termo, estilo kafkiano, é extremamente utilizado, empregado na linguagem literária para designar situações ilógicas, sem sentido e que tocam, tangem, margeia aquilo que podemos considerar como absurdo. O segundo prêmio é o prêmio Pulitzer. O Pulitzer é um famoso galardão norte-americano que laureia diferentes áreas de artes, das artes relacionadas principalmente com a escrita, com as letras. Joseph Pulitzer, que nasceu Pulitzer Joseph, e como já vimos aqui, já sabemos que os nomes húngaros são invertidos, então Pulitzer é sobrenome e Joseph é o seu nome. Pulitzer, que viveu entre 1847 e 1911, aos 17 anos, imigrou da Hungria para os Estados Unidos e se tornou um dos mais renomados jornalistas do país. Em 1904, Pulitzer doou 10 milhões de dólares à Universidade Columbia, que seriam usados para a fundação de uma escola de jornalismo, projeto que começou a ser construído alguns meses após o seu falecimento. E também esse dinheiro, parte dele, foi utilizado para a criação de um prêmio, deste prêmio, que se dedicaria exclusivamente às letras, diferenciando-se do Nobel por ser distribuído para outras áreas do conhecimento. Em 1917, 6 anos após o falecimento de Joseph Pulitzer, foram entregues os primeiros prêmios. Desde então, que todos os anos a Universidade de Columbia
sede e responsável por distribuir os prêmios Pulitzer, hoje com 21 categorias, sempre faz as homenagens, as celebrações do evento. É na Universidade de Colômbia onde ocorrem as distribuições das premiações. Quem é Joseph Pulitzer? No final do século XIX, ele já estava no auge da sua carreira e considerado um dos maiores editores e mais talentosos jornalistas da imprensa. Pulitzer, o típico jornalista americano que investigava demandas constantes contra a corrupção dentro do governo, como o famoso caso da construção do Canal do Panamá em 1909. Ele não deixava que o jornal sucumbisse ao sensacionalismo. Em seu testamento datado de 1904, Pulitzer deixou muito claras as suas intenções. Doou dinheiro suficiente para a criação de um prêmio a fim de homenagear o jornalismo e as letras nos Estados Unidos, além de definir algumas categorias: 4 em jornalismo, 4 em letras, 1 em drama e mais um. Vocês sabem em quê? Em educação. Essa é uma área muito importante, educação. Existe o prêmio Pulitzer da educação. Visionário como só ele, em seu testamento, Pulitzer também autorizou alterações no sistema de premiação em caso de ajuste com o passar dos anos, ajustes necessários, pois o mundo está em constante evolução. Todavia, isso só poderia ocorrer caso as alterações fossem interessantes ou aconselháveis para as necessidades do público, ou por mudanças próprias do tempo, ou ainda por avanços também tecnológicos. Desde 1917, quando os primeiros 9 prêmios foram atribuídos, o quadro de nomeados do Pulitzer Prize Board passou para 21 categorias premiadas, incluindo poesia, música e fotografia. E agora, o terceiro prêmio, o Prêmio Nobel da Literatura. Certamente um dos prêmios mais prestigiados do mundo e também em diversas outras áreas, a fim de refletir um profundo impacto econômico no campo da literatura. Basta lembrar o que aconteceu em Portugal em 1998, quando José Saramago foi anunciado como Prêmio Nobel da Literatura. As vendas de livros dispararam no mundo inteiro, não só do autor, mas também de outros escritores portugueses. Essa é a maior premiação da história da humanidade. Mas quem criou o Prêmio Nobel? Alfred Nobel nasceu em 1833 na capital da Suécia, Estocolmo. Ele foi inventor e químico. Como sua família era muito pobre, em 1837, os pais se mudaram para São Petersburgo, na Rússia, onde encontraram o sucesso como fabricantes de ferramentas e explosivos, permitindo que Alfred Nobel pudesse seguir uma educação na área da química, na Rússia, e depois em França e nos Estados Unidos. Após a Guerra da Crimeia, que aconteceu entre 1853 e 1856, duração de 3 anos, e eu falei Guerra da Crimeia. Então observe que essa rica região pertencente à Ucrânia é desejada há muitos séculos pela Rússia, que não tem direito à área. Também é importante dizer que quando Kiev, ou Kiev, capital da Ucrânia, foi fundada pelos vikings, Moscou nem existia.
A capital era São Petersburgo. Moscou era uma aldeia e, mesmo assim, o nome nem era Moscou. São Petersburgo era o feudo principal da Rússia czarista. A região da Crimeia pertence em tempos imemoriais à Ucrânia. Mas vamos voltar aqui para o nosso foco. Nobel retornou então para a Suécia, onde se dedicou a tentar estabilizar a recém-descoberta nitroglicerina. Ao longo da sua vida, o cientista patenteou nada mais, nada menos do que 350 invenções, sendo, sem dúvida alguma, a mais famosa, a dinamite, em 1867. O seu espírito inventivo e o seu sucesso na construção de armamento e no avanço científico garantiram a Nobel um lugar na Academia Real das Ciências da Suécia e o título de doutor honoris causa oferecido pela Universidade de Uppsala, na Suécia. Apesar de dedicar toda a sua vida ao estudo de explosivos, Alfred Nobel era, sem dúvida alguma, pacifista. Por isso, foi com muita tristeza, frustração e horror que leu a notícia da morte de seu próprio irmão, Ludwig, em um jornal francês, dizendo: "O mercador da morte está morto." Era o ano de 1891. A partir daquele momento, Alfred Nobel sentiu que não queria que suas pesquisas passassem à história como precipício para a morte, como ele mesmo mencionou em sua autobiografia, mas uma contribuição para o prolongamento da vida. Em 10 de dezembro de 1896, Alfred Nobel faleceu em San Remo, na Itália, vítima de uma hemorragia cerebral. Sua fortuna foi deixada à família a ser usada na criação de uma fundação. Assim, em 29 de junho de 1900, a Fundação Nobel foi criada. De acordo com o testamento de Alfred Nobel, por meio de um conselho formado por 5 membros suecos ou noruegueses, com sede em Estocolmo, a fundação tinha como missão administrar o dinheiro da família. O presidente do conselho é nomeado pelo rei da Suécia, ou a rainha da Suécia, se for o caso, e os demais membros são nomeados pelas principais academias de ciências e artes do país e também da Noruega. O ano de 1901 ficou marcado por ter sido a primeira entrega dos prêmios, mas desde o anúncio do primeiro laureado, o Nobel da Literatura está sempre envolvido em polêmica. O primeiro agraciado foi o poeta francês Jules Proudhon, que era quase desconhecido do público e que ficou famoso apenas por ter sido o primeiro prêmio Nobel da Literatura. A subjetividade sempre causa alguns transtornos. Assim que foi anunciado um grupo de 42 pessoas ligadas à literatura sueca, defenderam que deveria ter sido atribuído, naquela época, a Lev Tolstói, o autor de suas obras mais famosas. Estão clássicos como Guerra e Paz e Ana Karenina, que também tem vídeo aqui no canal sobre esta obra maravilhosa, Ana Karenina. Em breve teremos sobre Guerra e Paz também. A escrita e o estilo de Lev Tolstói são até hoje provas contundentes da qualidade do mestre russo, que já era, na época, extremamente famoso. E a escolha do primeiro vencedor do Prêmio Nobel da Literatura causou, sem dúvida alguma, um estarrecimento profundo entre todos aqueles envolvidos com a área.
mas a sua perspectiva, a perspectiva profundamente religiosa de Lev Tolstói acerca da sociedade associada a algumas ideias anarquistas, levaram o comitê sueco a escolher um outro vencedor e atribuir o prêmio ao esquecido poeta francês. Em 1902 e em 1903, Tolstói também voltou a ter seu nome ventilado, mas não venceu em nenhum momento. Ao que parece, também não o queria, pois defendendo-se que não saberia o que fazer com o dinheiro. Eu saberia muito bem o que fazer com esse dinheiro. Polêmicas à parte, a fundação legada por Alfred Nobel, que no seu testamento deixa muito claro que o prêmio deveria ser entregue nas categorias de física, química, matemática, medicina, paz e literatura, continua a premiar todos os anos pessoas que contribuem para o conhecimento em várias áreas da humanidade, como arte, ciências e humanidades. Alfred Nobel instruiu que o prêmio da literatura deveria ser entregue a qualquer escritor, sem importar qual a sua nacionalidade, mas que o escritor ou escritora na literatura produziu a obra mais notável em uma direção ideal. Por essa mesma razão, o Comitê dos Prêmios levou as palavras de Nobel muito a sério, não reconhecendo grandes escritores da época, mesmo que não tivessem publicado títulos originais naquele ano, como foi o caso dos escritores James Joyce, Lev Tolstói, Marcel Proust ou Henry James. E, com o passar dos anos, esta mesma frase foi interpretada de diferentes formas, que já chegaram a gerar mais algumas polêmicas e saias justas sem dúvida alguma. Hoje, o Prêmio Nobel da Literatura é concedido a escritores com mérito literário formado ao longo da sua carreira e que tenham demonstrado um idealismo muito consistente. Porém, ao longo das últimas décadas, o Nobel da Literatura tornou-se muito mais político ao valorizar temas especialmente relacionados com os direitos humanos. Porém, seguir esse critério não significa que a Academia Sueca esteja imune a duras críticas por suas escolhas. Alguns críticos especializados em literatura de jornais importantes como The New York Times, por exemplo, questionam o fato de alguns escritores de renome jamais terem recebido o prêmio ou sequer reconhecidos com uma nomeação. Outros acreditam que os laureados não foram justos e põem em xeque os motivos por essas condecorações. Todos os anos, a Academia Sueca abre edital para que escritores do mundo inteiro se candidatem até o dia 1º de fevereiro ao Prêmio Nobel. Então já aconteceu. O de 2024 já aconteceu. Se você está pensando em se candidatar, você pode se candidatar no ano que vem. Na segunda fase, cada candidatura é analisada pelo Comitê Nobel da Literatura, formado pelos membros da Academia Sueca, de academias literárias, professores de literatura e vencedores anteriores do Prêmio Nobel da Literatura. E essas pessoas se encarregam de elaborar uma lista de 20 candidatos até o início de abril, até o início de cada mês de abril de cada ano. Em maio, dos 20 nomes, dessa lista de 20 nomes, é feita uma outra lista com apenas 5 deles. A partir de junho, as obras são revistas, relidas e reanalisadas. E em outubro, os membros da academia votam e o eleito do Prêmio Nobel da Literatura é o escritor ou a escritora que conquistar mais da metade dos votos. Algumas curiosidades. O único vencedor
em língua portuguesa do Prêmio Nobel da Literatura é o escritor José Saramago, em 1998. Portugal tem um outro Nobel, o Nobel de Medicina, recebido em 1949 pelo Dr. Egas Moniz. O mais perto que o Brasil já passou de um prêmio Nobel, e dos grandes países da América do Sul, o Brasil é o único que não tem esse galardão. E a única vez que o Brasil mais perto passou do prêmio Nobel foi quando o escritor alemão, isso mesmo, prestem muita atenção, vamos fazer um vídeo sobre ele em breve. O escritor alemão Thomas Mann, autor de obras como Morte em Veneza, A Montanha Mágica, Doutor Fausto e O Cisne Negro, ganhou o da literatura em 1929. Então vocês vão me perguntar, mas, professor Renato, o que tem a ver um escritor alemão ter vencido o prêmio Nobel e o Brasil está nesse jogo aí? A mãe do escritor Thomas Mann era brasileira da cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, a parte sul do estado do Rio de Janeiro. Entre os principais países da América do Sul e Central, mesmo tendo cientistas de renome e escritores muito importantes ao longo da sua história, o Brasil é, como eu disse, o único que jamais teve um vencedor de qualquer área do conhecimento, um prêmio Nobel de qualquer área do conhecimento. E por que será? A reflexão para isso é necessária e tudo passa pela educação. Se pararmos para pensar que Colômbia, Argentina, Chile, Peru e até a Venezuela têm seus prêmios Nobel e o Brasil não tem, alguma coisa está errada na área da educação, certamente. Certamente. Como eu falei, em breve vamos falar sobre o grande escritor Thomas Mann e saber o que tem a sua mãe a ver com a brasilidade desse escritor alemão. Em breve. E sobreviventes, a língua portuguesa também oferece suas premiações de prestígio internacional, tão relevante quanto aqueles que já falei aqui. O quarto prêmio, e o primeiro em língua portuguesa do vídeo, é Prêmio Camões. O Prêmio Camões é considerado o maior prêmio da literatura em língua portuguesa, a ponto de lançar uma distinção significativa no idioma. A inspiração desta premiação é o escritor lusitano do século XVI, Luís Vaz de Camões, considerado um dos maiores poetas desde o seu tempo. O brilhantismo, a grandiosidade e a importância de Camões justificam a homenagem. Em 1988, instituía-se oficialmente o Prêmio Camões. Ele foi criado por um protocolo na sequência de um acordo entre os governos de Portugal e do Brasil. A 30 de novembro de 1988, Portugal promulgou o decreto número 43/88, no qual se oficializava o Prêmio Camões. As palavras não deixam margem para dúvidas. O objetivo era e continua a ser consagrar anualmente o autor, o escritor de língua portuguesa que, pelo valor intrínseco da sua obra, tenha contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural da língua comum. O primeiro escritor laureado em 1989 foi o português Miguel Torga. Desde então, seguiram-se escritores e escritoras de nacionalidades portuguesa, brasileira, angolana, moçambicana e cabo-verdiana.
Para a escolha anual do vencedor, há um júri rotativo escolhido especificamente para o evento. O local da atribuição do prêmio também é rotativo, que se alterna pelos países lusófonos, os países falantes de língua portuguesa. O premiado recebe uma medalha, um diploma e uma quantia de 100 mil euros em dinheiro. Entre os muitos vencedores, merecem destaque os portugueses José Saramago e Sofia de Mello Breiner, os brasileiros Jorge Amado e Raquel de Queiroz, o angolano Pepe Tela, os moçambicanos Mia Couto e Paulina Chiziane e os cabo-verdianos Armênio Vieira e Germano Almeida. Mas desde 1989, ao longo da história do Prêmio Camões, houve apenas um escritor que se recusou a recebê-lo, José Luandino Vieira. Era 2006, quando, sem muitas declarações, sem muitas explicações, o autor alegou razões pessoais e íntimas como motivos para a recusa, além de afirmar que a eleição se regia por critérios que não eram exclusivamente literários. Face à polêmica, a organização decidiu manter a indicação, alegando que, mesmo que o prêmio tenha sido recusado, José Luandino Vieira continuava a ser um justo vencedor. Ao negar o prêmio, o angolano também deixou de receber a premiação em dinheiro de 100 mil euros. Amigos do escritor dizem que a posição tomada por ele não é surpreendente, já que José Luandino Vieira tinha há muito tempo enveredado por um estilo de vida totalmente despojado e sem grande ligação aos bens materiais. Em entrevistas concedidas alguns anos depois, o escritor esclareceu que não havia aceitado o prêmio por se considerar um escritor morto e, como tal, entendia que a premiação deveria ser entregue a alguém que continuava a produzir. E em 2006, mesmo ano da premiação, o escritor angolano publicou mais 2 novos livros. E em 2015, mais um. Hoje, aos 88 anos, José Luandino Vieira mora numa zona rural do Minho. Deve estar lá a produzir uvas, vinho, pois essa é uma região típica de vinhos vinícolas. O outro prêmio tão importante quanto o Camões é o prêmio José Saramago. Até hoje, o único escritor português e da língua portuguesa a receber um prêmio Nobel da literatura. Por essa mesma razão, faz todo o sentido que o autor de Memorial do Convento seja homenageado para nomear o prêmio literário criado pela Fundação Círculo de Leitores em 1999. Para quem não conhece, a Fundação Círculo de Leitores foi criada em 1995 com o objetivo de divulgar a cultura escrita e literária portuguesas, contribuindo para o incentivo dos hábitos de leitura e divulgação da língua portuguesa. Para além do apoio à edição de grandes obras, a Fundação criou as Olimpíadas da Leitura e o Grande Torneio das Letras, em parceria com o Diário de Notícias. O ano de 1999 marca a atribuição do primeiro grande prêmio literário a distinguir jovens escritores de língua portuguesa, o Prêmio Literário José Saramago. Nos últimos anos, o Prêmio José Saramago está a se firmar como um dos mais importantes prêmios literários a laurear uma obra literária inédita da ficção, romance ou novela escrita em língua portuguesa por escritor com idade não superior a 40 anos de qualquer país da lusofonia
excluindo as obras póstumas e autores já anteriormente premiados pelo Prêmio José Saramago. O prêmio, que homenageia um dos maiores escritores da língua portuguesa, vencedor do Prêmio Nobel da Literatura de 1998, recebido pelo escritor português, é bianual e doa valor de 40 mil euros. O júri é formado por 5 a 10 membros de reconhecido mérito no âmbito cultural. Entre todos os escritores e escritoras vencedores do Prêmio Literário José Saramago, Portugal tem 6 premiados, Brasil 4 e Angola 2. Sobreviventes. E já que este assunto é sobre premiações literárias, jamais poderia ficar de fora Prêmio Jabuti. No Brasil, esse é o maior prestígio e o mais tradicional prêmio literário do país, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, CBL, desde 1959, para premiar autores, editoras, ilustradores, gráficos e livreiros que mais se destaquem a cada ano. Para a primeira edição, havia apenas 7 categorias: literatura, capa, ilustração, editor do ano, gráfico do ano, livreiro do ano e personalidade literária. Alguns anos depois, foram incorporadas outras categorias que envolvem a criação e a produção de um livro, tais como adaptação, projeto gráfico e tradução, além de tradicionais romance, contos e crônicas, poesia infantil, literatura infantil, literatura juvenil e a poesia em si. Reportagem também e biografia. Essas categorias entraram anos depois. Em 1991, criou-se a categoria Livro do Ano de ficção. E em 1993, foi a vez de o Livro do Ano de não ficção. A partir de 2017, o Prêmio Jabuti passou a contemplar 2 novas categorias: histórias em quadrinho e livro brasileiro publicado no exterior. Em 2018, o Prêmio Jabuti passou de, então, 29 categorias para 18. Houve uma redução. Também alterou a categoria Livro do Ano, que até então premiava 2 livros, um de ficção e outro de não ficção, passando a premiar a apenas um livro, independente do gênero. Essa alteração foi necessária em razão de 2 polêmicas referentes ao mesmo premiado, ao mesmo vencedor, Chico Buarque. E por quê? Em 2010, Se Eu Fechar os Olhos Agora, do jornalista Ednei Silvestre, editado pela Record, recebeu o Prêmio Jabuti de melhor romance do ano. Porém, Leite Derramado, de Chico Buarque, pela Companhia das Letras, foi o segundo colocado na categoria, mas vencedor de O Livro do Ano. Na primeira fase, a escolha era feita por especialistas, enquanto que na segunda fase havia uma quantidade maior de votantes e muitos empresários do setor. A premiação de Leite Derramado gerou, dessa forma, muitos protestos, inclusive uma petição online intitulada Chico, devolve o Jabuti. Esse foi o estopim para que a editora Record anunciasse que estava a deixar de participar da premiação por não concordar com os critérios avaliativos das publicações e concessão dos galardões. O presidente da editora disse que não compactua com uma comédia de erros, pois na escolha de livro do ano, personagens midiáticas tendem a ser favorecidas e possivelmente muitos votantes nem tenham lido os livros, o que é desrespeitoso com os autores e com o júri especializado.
e que o Jabuti virou um concurso de beleza com critérios de programas como Faustão e Silvio Santos, pautado por critérios políticos da grande política nacional brasileira. Forte essa declaração, não? Episódios iguais também já haviam acontecido em momentos anteriores. Em 2004, o livro Budapeste, de Chico Buarque, também já havia vencido o livro do ano, sem ter sido escolhido o melhor romance. Ele havia ficado na terceira colocação da categoria Melhor Romance, vencida por Mongólia, de Bernardo Carvalho. Em 2008, novamente o livro do ano contemplou uma obra que não venceu em sua categoria. O Menino que Vendia Palavras, de Inácio de Loyola Brandão, segundo colocado na categoria infantil, vencida por Sei por Ouvir Dizer, de Bartolomeu Campos de Queiroz. Após todas essas polêmicas, a Câmara Brasileira do Livro anunciou mudanças na edição do Prêmio Jabuti para 2011. Somente concorreriam ao livro do ano apenas os vencedores de cada uma das categorias. Assim, o livro do ano passou a ser atribuído a uma única obra, seja de ficção ou não ficção. E seu autor ou autora recebe o troféu Jabuti Especial e o valor bruto de R$100 mil. E a editora da obra, uma estatueta especial. Sobreviventes, é muito importante registrar que em 1956 foi criado o prêmio Hans Christian Andersen para homenagear o maior escritor da literatura infantil e contemplar somente escritores e escritoras desse gênero literário. É considerada a mais importante distinção da literatura infantil no mundo. Seus critérios para a escolha são a qualidade literária e estética dos trabalhos, bem como a inovação na obra, a habilidade em enxergar o ponto de vista das crianças e instigar sua curiosidade. Esse é como se fosse o Prêmio Nobel da Literatura, só que da literatura infantil. Prêmio Hans Christian Andersen. E entre os concorrentes de 2024, deste ano, que vão representar o Brasil, estão a escritora Marina Colasanti e o ilustrador Nelson Cruz, na categoria Ilustração. Os selecionados foram anunciados em janeiro, agora, de 2024, pela International Board on Books for Young People. E os vencedores serão anunciados no dia 8 de abril. Hoje é dia 5 de abril. Então, na segunda-feira, já conheceremos aqueles vencedores de 2024 na Feira do Livro de Bolonha, na Itália. Vamos aguardar os resultados. E vocês, já leram alguns desses livros dos escritores e escritoras aqui citados que receberam ou participaram dessas premiações? Deixa aqui nos comentários, falem aqui o que vocês já leram. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza de vida. Vamos curtir a vida, vamos pensar na beleza da vida. E uma presença divina a todos vocês durante essa semana maravilhosa. Um forte abraço e valeu!